Falar em das sintético piores, aí, né? falar em sintético, a gente vai continuar já falando, vai falar mais um pouco sobre o Flamengo lá no Catar, jogo amanhã contra o Cruz Azul, mas tem uma treta rolando aí desde ontem, que o Flamengo protocolou nessa segunda-feira, ontem, né, um pedido à CBF para padronização dos gramados no país. Leia-se, sem gramados sintéticos, padronização com gramados naturais. Então o Flamengo oficializou esse pedido à CBF. Está aí na tela para você, Flamengo protocola à CBF, proposta de padronização dos gramados no país por um futebol de primeiro mundo. E aí a presidente do Palmeiras, dona Leila Pereira, não gostou e respondeu. Ela respondeu, não sei onde ela estava, não sei onde ela deu essa declaração aqui, mas são aspas da Leila Pereira, presidente do Palmeiras. A gente não tem vídeo isso não, né, Joãozinho? Não tem. Então, eu vou ler aqui a fala completa da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, sobre isso. Tá aí, ó, tá na tela. Em relação a essa discussão sobre a qualidade dos gramados do Brasil, infelizmente é algo que vem sendo pautado pelo clubismo. Isso aí tá no GE, tá, gente? O fato é que não há qualquer evidência científica de que os campos sintéticos ofereçam maior risco de lesão aos atletas. Quem está dizendo isso é a Leila. Há controvérsia em relação a isso aí. Ela continua. Inclusive, desde que implementou o gramado artificial no Allianz Parque, em 2020, o Palmeiras é um dos clubes da Série A com o menor número de jogadores lesionados. Portanto, as alegações feitas pela atual gestão do Flamengo não passam de fake news, prosseguiu a Leila. Próxima tela. Ela diz o seguinte: se a atual gestão do Flamengo, comandada pelo presidente BAP, estivesse realmente preocupada com a qualidade dos gramados do Brasil, o campo do Maracanã não seria tão ruim quanto é. Outra controvérsia, completo eu, porque o campo do Maracanã nesse momento não tá ruim não, tá bom. Aliás, o Flamengo, no dia em que tiver um estádio próprio, pode instalar nele o tipo de gramado que quiser. É uma espetada no Flamengo. O Palmeiras mas tem Flamengo e estádio Fluminense próprio. tem. Flamengo e Fluminense tem. Peraí, Papa, deixa eu só completar aqui. Palmeiras tem estádio próprio e optou por colocar um gramado artificial, diz a Leila. Eu também tenho um estádio, outro, né? A Arena Crefisa Barueri, e decidi pela implementação do piso sintético. O mais importante é respeitarmos as regras da FIFA e a integridade física dos atletas, sem clubismo e sem fake news, acrescentou a Leila. Pode falar, Papa. Não, e eu ia falar, inclusive, mandar um beijo para minha prima Hanna Tenda, né? Que ela fez um vídeo muito bom sobre isso. Não sei se vocês conhecem a Hanna, conhecem, que era lá da Gold e tal. Ela fez um vídeo muito bom, eu achei muito legal o vídeo que ela fez, porque ela mostrou as falas do Gagliotti e da própria Leila. Ela fala isso do Flamengo ter estádio próprio, o Flamengo poder fazer quando ele tiver estádio próprio. Eu vou colocar aqui para vocês verem o trechinho rapidinho, porque é muito importante a gente lembrar as próprias falas da Leila Pereira, né, e do Gagliotti, porque o pessoal gosta muito de falar, o Flamengo não tem estádio e tudo mais, só que o Palmeiras não tem estádio, meu amigo. O Palmeiras não tem estádio. Esse papo aí, o Palmeiras também não tem estádio. Tá? Vou adiantar aqui, vou colocar no trecho certinho que ela colocou aqui, olha só, vamos lá, aqui ó. Meu santo Cristo, minha internet tá ruim aí, não? Tá travando, não? Não, tá boa. O Palmeiras gasta quanto? Mais ou menos por mês. Gagliotti. Não, o custo do estádio não é do Palmeiras. O Palmeiras não tem custo com o estádio. O Palmeiras tem o custo no dia do jogo. O Palmeiras também só tem o estádio no dia do jogo. O estádio pertence ao nosso parceiro durante 30 anos, né? Não é uma parceria. E no dia do jogo, o Palmeiras tem o estádio e tem o custo do estádio, como tem a receita do estádio também. Gagliotti, como locatário. Isso. A casa do Palmeiras é no Leila. Allianz Parque, não é? Mas infelizmente existe um contrato, não é, de concessão por 30 anos, já passaram 9 ou 10 anos, ainda tem mais de 20 anos pela frente, não é? E que só depois desse período que esse estádio virá para o Palmeiras. E nesse meio tempo nós temos que nos... Olha aí. Aí ela fala, no meio tempo nós temos que nos adaptar ao contrato. Então, meus amigos, é o que eu falo para vocês. Ela gosta muito de falar, ela gosta muito de engajamento, ela gosta muito de ir pra mídia para falar besteira. Só que ela esquece as coisas que ela fala, que o ex-presidente do Palmeiras falam, né? Esquece totalmente que eles têm um contrato, né, com a W Torre e tudo mais, e que por 30 anos o estádio não é do Palmeiras, é uma concessão. E o Palmeiras tem que pedir autorização para jogar. O Palmeiras muitas vezes tem show e o Palmeiras vai ter que ir lá jogar em Barueri. É isso. Simples assim, meus amigos. O Palmeiras, nesse momento, com um contrato de 30 anos, o Palmeiras não é o dono. Depois pode ser, ok.
Mas daqui a 21 anos, quando acabar esse contrato com essa concessão, o Palmeiras realmente mandar no teu estádio, o Flamengo já vai ter o seu. Porque o projeto aí do Flamengo é para construir aí em 10, sei lá, 8, 10 anos. O Flamengo já vai ter muito antes deles. Então, ela sempre fala isso. Ela fala os 7 ventos, um monte de coisa, mas que ela se contradiz o tempo todo. Como, o Ilan, ela tinha falado que eles não reclamavam de arbitragem. Você se lembra disso? Quando o Flamengo reclamou, ela falou, não, a gente age nos bastidores, a gente age no local certo. Eu não lembro exatamente o que ela falou. A gente age na esfera correta. A gente não vai para a mídia para reclamar. E eles, na reta final do Brasileiro, se contradisseram. Anderson Barros reclamando, ela reclamando, Abel reclamando, todo mundo reclamando. Ela se contradiz o tempo todo, José Ilan. Eu acho até que ela reclamou menos de arbitragem. Quem reclama mais é o Abel, né? Ela até em determinado momento, faltando umas 2 rodadas, ela falou assim, o Flamengo tá aí para ser campeão por mérito deles e porque a gente deixou, a gente perdeu os nossos jogos. A gente acabou não ganhando o jogo que tinha que ter ganho, né? O Palmeiras reclamou, né? Mas ela até que deu ela botou, né, jogou pra cima do Abel. Ela falou assim, nós não ganhamos os nossos jogos, né? Por conta disso, nós não estamos disputando o título. Por isso que o Flamengo tá perto de ser campeão. Acho que nesse aspecto, eu tô defendendo ela nesse aspecto. Ela chora menos do que os outros ali. Eu acho que em relação ao que ela falou dos gramados, pra mim aí todo mundo tem um pouquinho de razão. Ela tem razão de defender o gramado dela, o estádio onde o Palmeiras joga. O Flamengo tem toda a razão, toda a legitimidade para pleitear de que os jogos aconteçam em gramado natural. Eu sou mais defensor de gramado natural do que qualquer outra coisa, do que gramado sintético. Também não gosto dos gramados sintéticos, mas entendo quem tem o gramado sintético, como o Botafogo, como o Atlético Paranaense, como o Palmeiras, querer defender o seu estádio, falar das qualidades, tentar vender uma ideia de que não prejudica em nada a questão física ou clínica dos atletas, o que eu acho que é uma contradição, porque sim, já foi provado em vários estudos, em várias declarações de especialistas, que sim, apresenta mais risco para os atletas, tanto assim que alguns atletas mais veteranos são poupados exatamente em jogos com gramado sintético. É muito natural, é muito normal a gente perceber isso. Todo mundo tem um pouquinho de razão, eu acho que nessa história. Só que ali ela força um pouco na situação de que o Maracanã tem um gramado muito ruim. Não tem, não. Não tem. O gramado do Maracanã hoje não é ruim. Não tem nenhum risco para o atleta, nenhum risco maior para o atleta jogar em sintético. É outra falácia, é outra forçada. Então todo mundo força um pouquinho, né? Cada um distorce um pouquinho. Vejo ela distorcendo muito essa situação do gramado sintético em nome de defender o seu gramado. Eu acho que é simples defender o gramado sintético hoje para ela de uma forma menos forçada. É dizer, olha, tá na lei, nós cuidamos bem do nosso gramado, é a melhor tecnologia possível e se alguma coisa mudar, vai mudar ali na frente. Nesse momento, o Palmeiras cumpre as normas, cumpre as regras, não somos só nós que temos o gramado sintético e o gramado sintético é uma realidade não apenas no Brasil, em outros países também. Então acho que há outras formas dela defender o gramado sintético sem forçar a barra do tipo, o Flamengo não tem estádio, o Maracanã tem gramado ruim. Eu acho que não precisa disso para ela defender o próprio gramado, não precisa ela atacar, e até com fatos inverídicos, a situação de outros clubes, no caso, quando ela se referiu ao Flamengo. Garoni. Eu acho que assim, para mim, até num certo ponto ali, para mim é o ponto central, que precisa atender às regras da FIFA, ponto. Eu acho que assim, não sou eu aqui que vou dizer quanto que pode de sintético, quanto que pode de natural. Eu acho que tem que ter uma regra comum para todos, que tem uma regra que todo mundo obedeça. É assim e acabou. Não é bom, existe um estudo que realmente não pode, os jogadores reclamam, tudo bem, faz uma manifestação, existe ali um estudo, e aí é uma parte muito científica, que é difícil ficar opinando nesse de, aqui é bom, ali é ruim, eu prefiro esse. O que eu prefiro pode ser o que o outro não prefere. Então, assim, eu acho que não é questão de gosto. Eu prefiro o sintético, eu prefiro o gramado natural. É uma questão de estudo, de ciência. Causa mais lesão? Não causa mais lesão? Até quanto pode ser sintético? Até quanto tem que ser natural? E principalmente, não basta ser só natural, tem que ser bom. Então tem que ter um mínimo ali de qualidade. Por que não tem a própria CBF um padrão ali, uma equipe para definir antes do campeonato começar, fazer uma avaliação dos estádios trimestralmente, enfim, num período ali para você avaliar, esse gramado não tá bom, vai ficar parado até resolver e fica 2, 3 jogos sem fazer, enfim. Tem que ter uma preocupação maior com a qualidade do gramado, porque é o que impacta diretamente no espetáculo, impacta até na forma de você ver. Eu estava vendo alguém falar outro dia, algum correspondente, acho que da ESPN lá fora, não sei se era o Fred Caldeira, mas ele fala, cara, acho que era o Fred Caldeira, ele falando exatamente sobre como tudo que a gente vê, né, você liga ali para ver uma Premier League,
tudo impacta, né? Como tá tudo envelopado, como o gramado tá todo bonitinho, tá tudo limpinho, tá tudo isso, o produto fica mais bonito. Né? E eu falo até por São Januário. São Januário o dia tava horrível. Podia estar até bom o gramado, mas estava queimado, estava manchado. Acho que tudo isso faz parte do produto futebol, do produto Campeonato Brasileiro, do produto futebol brasileiro. Então acho que essa tem que ser uma preocupação de todos. E aí eu só concordo com ela, mas acho que ela também, de uma certa maneira, acaba sendo clubista quando ela faz certos ataques, que não é para ser um debate clubista. Tem que ser um debate para que seja o melhor para os jogadores, o melhor para o torcedor, o melhor para o produto. E aí acho que a gente fica sempre numa guerra ali de não pode sintético, ou só pode natural, aí vem o natural que é porcaria, e aí, enfim. Acho que tem que ter, é o que falta muitas vezes pra gente ter a liga funcionando, essa união, consenso, que eu acho sempre cada vez mais distante e improvável de acontecer. Mas eu acho que quem tá sendo clubista, no caso, é ela. Sim, né? Pois quem é. tá sendo clubista é ela. O que o Flamengo, ela tá certa na fala, mas não na atitude. O que o Flamengo tá solicitando, pode não ser atendida a solicitação do Flamengo. O que o Flamengo tá solicitando é praticamente um senso comum. É quase um senso comum. De novo, eu defendo o direito do Botafogo, do Atlético Paranaense, do Palmeiras terem gramado sintético hoje, porque isso aí é a norma vigente. Ponto. Né? Se eles cumprem as normas, se eles cumprem as leis, se eles cumprem as regras, tá tudo certo. E é legítimo outros clubes, seja qual clube for, solicitar que seja padronizado gramado natural. Vai ser, não vai ser? Não sei. Enquanto não é, o Palmeiras não está errado, o Botafogo não está errado, o Atlético Paranaense não está errado, e o Flamengo também não está errado de solicitar ou de querer fazer essa demanda. Né? Tá tudo certo. Não pode impor, né? Mas pedir pode. Simples assim. Então não precisa partir para clubismo. Muito, né? Eu acho que o Flamengo, quando pede isso, ele não está atacando o Palmeiras. Na minha opinião, ele não está fazendo um ataque clubista ao Palmeiras. E ela respondeu com um ataque clubista ao Flamengo, individualizado. E ainda foi... E ela, por tabela, está atacando o Fluminense também, né? Porque se ela diz que o gramado do Maracanã é uma porcaria, ela está atacando o Fluminense na história também, que também joga no Maracanã, né? Enfim, fala, Raíza. Não, ela foi para falácia de torcedor, né? Porque realmente, em outros anos, o gramado do Maracanã esteve em alguns momentos muito ruins. Mas esse ano... O ano inteiro, o gramado do Maracanã está ótimo, está muito bom. Não houve, inclusive, não houve reclamação nenhuma sobre o gramado do Maracanã esse ano. Né? Então, acho que a partir do momento que ela usa isso, ela acaba entrando... Não, ninguém reclamou. A gente sabe que em outros anos, o próprio Flamengo, os jogadores do Flamengo reclamavam, o treinador reclamava, do Fluminense também reclamavam. Mas esse ano, o gramado do Maracanã estava muito bom. E assim, é isso, ela peca quando ela usa... tipo de argumento de torcedor. Ah, não tem estádio. Ah, gramado horrível. Ah, isso e aquilo. Então, eu acho que esse é um grande erro dela. Eu acho que o debate ele é muito válido. O Garoni destacou essa questão das regras da FIFA e etc. Perfeito. Né? Eu acho que tem que atender o que está na regra da FIFA, ponto. Acho que o debate visando um futuro de todo mundo conseguir manter um gramado natural bom, ele é super válido e a gente não precisa colocar o clubismo no meio. A gente está falando de dirigente, presidente de clubes, né? São eles os responsáveis por liderar o presente e o futuro do nosso futebol. Se entra debate clubista, se entra papo de torcedor, né? Aí, enfim, a gente não vai chegar a lugar nenhum, não vai evoluir. Eu concordo com o Ilan, eu acho que o BAP ele não ataca o Palmeiras diretamente em relação a essa questão do gramado, e eu acho que é uma discussão muito importante visando não agora, né, mas o futuro do futebol brasileiro. Quer falar, Bandeira? Quero falar porque tem alguns pontos. O BAP, ele fala que quem quer fazer show tem que mudar de atividade, porque ele cita também que os gramados sintéticos estão aí para que haja shows nos estádios. Sobre clubismo ou falta de clubismo, ainda não tem uma tese, não tem algo definitivo provando que há problemas clínicos por conta do gramado sintético. Para cada documento que surge tentando provar que há problema clínico, físico em atleta por conta da grama sintética, surge outro documento na educação física provando que não existe esse problema por conta exclusivamente do gramado sintético. E aí vem com provas também em cima de lesões em gramados naturais. Citando aqui o exemplo do Botafogo, que eu acompanho mais que o Palmeiras, embora acompanhe bastante o Palmeiras, o Botafogo tem jogadores veteranos. O Marçal, por exemplo, se destacou muito na temporada, principalmente na reta final da temporada, e ele tem 36 anos. Há outros jogadores veteranos no Botafogo que lidam muito bem com gramado sintético. O Marçal está aí
desde 2022. Estou citando um exemplo específico, mas tem tantos outros. E o Botafogo perdeu alguns jogadores também com lesões graves em gramados naturais. Então, enquanto não houver esse estudo definitivo, a FIFA não vai proibir. A FIFA manda gente capacitada aqui justamente para entender os gramados, tanto de Palmeiras quanto Botafogo, Atlético Paranaense. No caso do Newton Santos, a grama sintética é a melhor tecnologia do mundo, desde quando foi implementada. Botafogo joga lá com sub-17, sub-20, sub-15, sub-20 feminino, profissional masculino, e o gramado sem nenhum problema. Então, o que eu defendo é também como todo mundo, isso aí é ponto comum. Todo mundo quer o melhor gramado. E se puder ser o melhor gramado natural, não tem dúvida, todos os jogadores vão querer jogar em grama natural. Eu prefiro jogar em grama natural do que na grama sintética. Só que ontem eu dei um exemplo do passe do Cauã Toledo para o Matheus Ponte, que foi perfeito também por conta da qualidade do gramado. Outro dia, Botafogo e Vitória no Barradão, o Joaquim Correia tentou dar um passe e botar um jogador na cara do gol. A bola quicou, o Montinho zagueiro tirou a possibilidade do Botafogo talvez ganhar o jogo pela falta de qualidade naquele momento. Máximo respeito ao Vitória, ao Barradão, à torcida do Vitória, que deu um show no ano de 2025. Mas naquele momento, a falta de qualidade do gramado ali, especificamente, prejudicou um ataque do Botafogo. Poderia ter prejudicado um ataque do Vitória. Às vezes prejudica o próprio Flamengo em outros jogos fora de casa, como Corinthians, Vasco, e por aí vai. Usam como arma em muitos momentos, inclusive. O gramado ruim é utilizado muitas vezes de propósito para prejudicar. Mais limitados jogando em casa. Eu vi o Marcelo Cabo outro dia dando uma entrevista, não sei se foi pro Charla. Sim. Marcelo Cabo, acho que na época de CSA, e ele foi fazer um jogo, acho que contra o Grêmio foi jogar contra o CSA, que ele fala que ele deixou subir o gramado, ficar mais alto, para ficar pesado, para a bola não rolar. Então, assim, muitas vezes é feito exatamente de propósito. Chega com um clube, tem mais dificuldade de trabalhar a bola, chega numa Série A para pegar um Flamengo, um Palmeiras, um Botafogo, um Vasco, opa, peraí. Vamos dificultar aqui. Aí você vai deixar o gramado ruim de propósito. Deixa o gramado seco e por aí vai. Então, só para concluir, claro que eu quero um gramado bom para todo mundo, mas eu, particularmente, a gente acompanha futebol há 250 anos. Nós nunca vimos de forma uniforme gramados naturais perfeitos no Brasil. E eu não acredito, com tantas rusgas, brigas, e aí clubismo de um lado e de outro, que a gente vai conseguir ver daqui para frente. Eu, sinceramente, não acredito, independentemente do que o BAP falou, do que a Leila tenha falado, eu não acredito que a gente vai chegar a 100% de gramados naturais na Série A do Campeonato Brasileiro em altíssimo nível. Então vai demorar bastante também para tirar a grama